Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Continuamos o estudo do capítulo 1, que tem o título Não Vim Destruir a Lei, e chegamos agora ao item Instruções dos Espíritos. É interessante notarmos que quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm uma mesma estrutura. O capítulo é aberto com alguns versículos do Novo Testamento, que na sequência são explicados, são aprofundados por Allan Kardec. Ali o codificador retira deles o ensinamento moral e na sequência a exposição do item Instruções dos Espíritos, trazendo então as instruções que foram dadas por espíritos que contribuíram com a codificação através de mensagens que certamente passaram pelo controle universal do ensino dos espíritos e que então foram organizadas por Allan Kardec de modo a poder contribuir para com os textos das 5 obras básicas. Esse é o nosso caso de hoje. Entramos no item Instruções dos Espíritos, no primeiro capítulo, e o título desse item é A Nova Era. Teremos aqui 3 mensagens, ou 3 instruções, melhor dizendo, de 3 espíritos que vão comentar e nos ensinar sobre a nova era. Se nós nos atentarmos para o significado da palavra instrução, encontraremos no dicionário Wise da língua portuguesa, que é um bom dicionário da língua portuguesa, pelo menos 2 significados principais para essa palavra instrução. O primeiro desses significados diz que essa palavra pode ser definida como uma ação ou um efeito de transmitir conhecimento. Então, nas instruções dos Espíritos, nós encontraremos essa característica. Na mensagem, o efeito de transmissão de um conhecimento. Mas encontraremos também outra característica, que é um modo de formar uma determinada habilidade, um ensino, um treinamento. E assim, o modo prático, aqui a parte prática do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos vai aparecer de modo ainda mais incisivo, de modo mais claro para todos nós. Nessa primeira mensagem, como nós poderemos observar, vai aparecer esse primeiro significado da palavra instrução. Pois aqui, essa mensagem é assinada por um espírito israelita, Mulhouse, 1861, a mensagem é de 1861 e foi trazida em Mulhouse, assinada por um espírito israelita. O ponto central dessa mensagem ou dessa instrução será a explicação sobre o desenvolvimento do progresso das ideias morais do ponto de vista da história da humanidade até o momento em que chegou o Espiritismo e, por que não dizer, até o nosso momento atual, no qual nós temos que lidar com essas revelações das ideias morais. Muito bem, então nessa primeira mensagem, o aspecto muito forte da explicação, e na mensagem seguinte, na instrução seguinte, que nós traremos em nosso próximo vídeo, o outro aspecto, o aspecto do treinamento, o aspecto daquilo que nós devemos fazer para adquirir certas habilidades ou certas condições na nossa existência. Vamos então à mensagem. Ela é dividida em 5 parágrafos, cada um deles trazendo algumas informações sobre a nova era e sobre, agora, como nós vimos aqui, o desenvolvimento, o progresso das ideias morais, pois esse é o tema do espírito israelita. No primeiro parágrafo, ele nos traz 3 elementos importantes para o entendimento da ideia do desenvolvimento ou do progresso das ideias morais. Deus, Moisés e o povo hebreu, e mesmo as vicissitudes desse povo hebreu. Deus é apresentado como sendo um Deus único, Moisés como sendo o Espírito escolhido por Deus para fazer a primeira revelação ao povo hebreu, que deveria ser o povo que traria também, que chamaria a atenção dos outros povos, inclusive dos povos gentios,
para a ideia do Deus único e para os seus 10 mandamentos. Inclusive através das próprias vicissitudes que esse povo hebreu viveu, das dificuldades que esse povo viveu para trazer essas ideias. Então, aqui o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, o complemento dessa ideia, pois ele trata mais especificamente dos 10 mandamentos, como sendo o início, o marco inicial das ideias morais. São o germe, a semente dessas ideias morais, os 10 mandamentos. Essa é a ideia principal do segundo parágrafo. Então vejam que nós vamos complementando as ideias. A apresentação de Deus, de Moisés, do povo hebreu, no primeiro parágrafo, agora no segundo parágrafo, os 10 mandamentos. E no terceiro parágrafo, a moral de Moisés é apresentada como sendo apropriada ao adiantamento de seu povo. Nós sabemos que aos 10 mandamentos, Moisés anexou um código civil. Moisés criou um código civil para o seu povo. E aqui, então, a moral de Moisés era apropriada ao adiantamento de seu povo. Um povo que não poderia ter naquela época, segundo esse parágrafo ainda, uma religião inteiramente fundamentada em elementos espirituais, seria ininteligível, seria inalcançável para o povo hebreu naquela época. E, portanto, deveria essa religião, esse código civil, conter elementos materiais. Aqui nós vemos que esse holocausto, essas vicissitudes pelas quais o povo hebreu passou durante toda a sua história, e principalmente na época de Moisés, falava-lhe aos sentidos. Era algo que chamava esse povo ao convívio com Deus através dos órgãos dos sentidos, das percepções sensoriais de um espírito encarnado. Mas mesmo assim eles não estavam abandonados pela ideia espiritual que estava presente na ideia de Deus, na ideia do Deus único, que então chamava atenção, lhes apelava ao espírito. Era um povo que precisava desse contato com a matéria, talvez até com esse contato com as vicissitudes, para que fosse despertada a ideia espiritual, para que fossem despertados os sentidos espirituais, por que não dizer assim, né? Os sentidos da moralidade, da fraternidade e assim por diante. A necessidade de olhar para dentro de si mesmo e a necessidade de despertar para a comunhão com Deus. Bem, no quarto parágrafo nós temos a continuidade das ideias morais sendo apresentadas agora através de Jesus. Jesus, apresentado aqui como iniciador da mais pura e sublime moral. A semente, né, o germe nos 10 mandamentos, e Jesus como iniciador da mais pura e sublime moral, que viria a renovar o mundo através da aproximação dos homens como irmãos, através da prática da caridade, do amor ao próximo e da solidariedade comum entre os homens. E por fim, nesse parágrafo 4º, o Espiritismo sendo apresentado como a alavanca para este progresso. Vamos fazer um breve parêntese aqui e lembrar que é necessária a leitura desses parágrafos para que se entenda tudo o que nós estamos trazendo, não é? Fazemos apontamentos sobre as principais ideias de cada parágrafo que precisam ser lidos para serem bem compreendidos e para que nós possamos então alcançar de fato a profundidade, a pureza dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa instrução dos Espíritos. Acreditamos que ao final desse parágrafo 4 chegamos ao complemento da ideia ou a ideia geral do espírito israelita, já que ele apresentou Deus, Moisés, o povo hebreu, Jesus e o Espiritismo, cada um com o seu papel diante do desenvolvimento, do progresso das ideias morais. Mas ainda nos resta o último parágrafo. Essa explicação, a instrução está dada, mas o último parágrafo vem fazer a conclusão de todas essas ideias. Na primeira frase deste 5º parágrafo, nós lemos as seguintes palavras. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eu leio essa frase na tradução de Guilom Ribeiro, a tradução que nós escolhemos para o nosso estudo e que, insistimos, está disponível sempre na descrição
do nosso vídeo para download diretamente do site da FEB, de forma gratuita. No entanto, fazemos uma observação nessa frase. Vou reler o início da frase. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Essa frase completa, né? Falta uma palavra nessa frase. O correto seria: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias morais. Falta a palavra morais aqui. Para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Portanto, se você nos acompanha na tradução de Guilom Ribeiro, atenção para essa palavrinha que falta. É necessário, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias morais. É muito importante essa palavra para o entendimento do texto. Senão, que ideias seriam essas? Poderiam ser quaisquer ideias, não é? Não se trata disso. São ideias morais. Muito bem, então o quinto parágrafo justamente anuncia os tempos chegados para o desenvolvimento das ideias morais e as compara com as ideias de liberdade, dizendo que as ideias de liberdade foram precursoras das ideias morais, das ideias de moralidade. Passaram pelo mesmo processo de progresso, de desenvolvimento na história humana. E, para que nós entendamos melhor isso, o parágrafo ainda nos diz que, para que essas ideias progridam, 3 elementos são necessários: lutas, abalos e discussões, para que essas ideias se tornem ideias maduras não só para um indivíduo, mas para toda a humanidade. E que essas lutas são necessárias para chamar a atenção das massas. Então, ao nosso tempo, nós devemos lutar por essas ideias, construí-las para que elas se tornem ideias maduras para toda a humanidade, para que façam parte da cultura de toda a humanidade, de todos os espíritos que estão atualmente no planeta Terra, encarnados ou desencarnados. E por fim, nesse quinto e último parágrafo, nós vemos que só dessa forma, só através desse progresso, dessas lutas, é que as grandes massas procurarão a ciência que contém a chave da vida futura e da felicidade eterna. Essa ciência, nós bem o sabemos, é o Espiritismo, assim definido no item passado. E, portanto, aqui a ideia de continuidade do texto. No item passado, o Espiritismo foi apresentado como a ciência do mundo espiritual, a ciência do espírito, e agora aqui o espírito israelita cita que só através dessa luta, desse progresso das ideias, é que toda a humanidade procurará essa ciência para o conhecimento, para o desenvolvimento e progresso dessas ideias. Resumindo a mensagem do espírito israelita, poderemos dizer que é necessário então que todos nós desenvolvamos as ideias morais através de nossos esforços no estudo dessas ideias, nós que somos espíritas já, estudar essas ideias principalmente através das obras básicas, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, e também da prática delas, da prática dessas ideias, da prática das ideias morais. É só assim que elas trarão o exemplo a toda a humanidade e é assim que acontece o nosso progresso como sociedade. Muito bem. Assim nós terminamos esse nosso primeiro item das instruções dos Espíritos no capítulo 1. Deixamos o convite para o nosso próximo vídeo, a segunda instrução dos Espíritos no capítulo 1. E, juntamente com o convite, deixamos a todos os amigos e irmãos o nosso fraterno abraço e os votos de que Deus nos abençoe, hoje e sempre.